Fala galera do Médio Militar, professora Paula Black por aqui, para mais uma aula de língua portuguesa e essa aula nós vamos tratar do módulo 6. Esse módulo vai falar sobre verbos. É uma aula também muito extensa, né? Eu falei na aula anterior que o capítulo anterior falava sobre pronomes. Então, se você já assistiu essa aula, sabe que a gente detalhou bastante a classe dos pronomes e nessa aula não vai ser diferente, só que falaremos da classe dos verbos, que também é uma classe que precisa ser bem detalhada, bem especificada, bem esmiuçada para que você possa levar todos os conceitos para sua prova de concurso. Então, vamos lá, dar uma olhadinha na nossa aula. Então tá aí, língua portuguesa, módulo 6, sobre verbos. Pega logo a sua apostila, já pega seu caderno de anotações para que você possa anotar o máximo de informações possíveis sobre essa aula. Então, o que é o verbo? Vamos começar por uma definição, tá? Verbo é a palavra variável que se flexiona em número, pessoa, tempo, modo e voz, indicando normalmente ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, os alunos fizeram as atividades. Pedro está feliz, ventou durante a noite. Os alunos fizeram ação, está feliz indica um estado, ventou indica um fenômeno da natureza. Então, vamos classificar os verbos quanto à sua conjugação. Então, a primeira coisa é classificar os verbos quanto à sua conjugação. A gente diz que um verbo ele é regular, se segue, né, os paradigmas do seu radical e suas desinências de forma regular. Então, não muda, né? Ao conjugar o verbo no presente, no pretérito, no futuro, no subjuntivo, no indicativo, o radical desse verbo, ele se mantém. Se você tem alguma dúvida em relação a elementos morfológicos, você pega a sua apostila para revisar a parte inicial de morfologia, tá? Sobre o que é radical, o que é desinência, que é preciso que você lembre disso para entender bastante essa aula aqui. Então, é aquele, né, um verbo regular, é aquele que mantém, né, o seu paradigma regular, né, mantém um padrão de regularidade no seu radical, conforme você vai conjugando em qualquer tempo ou modo. Um exemplo, né, alguns exemplos, né, o cantar, o vender, o partir. Ao conjugar esses verbos, você vai perceber que o radical ele se mantém. Vou dar o exemplo aqui do verbo cantar. Eu canto, eu cantaria, cantasse, cante, cantarei, cantara, todas essas formas verbais, elas mantêm o radical. Se eu digo que um verbo é irregular, é que ele, né, sofre alguma alteração no seu radical, mas essa alteração ela não é num nível tão drástico. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente chama um verbo de irregular, é porque ele sofreu apenas algumas alterações no seu radical, umas alterações leves, sutis. Agora, se a alteração é mais profunda, eu chamo esse verbo de anômalo. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. Exemplos de verbos irregulares. O pedir, que no presente do indicativo já mostra essa alteração, né? O radical do verbo pedir é até a letra D, é pede, e aí o radical do verbo pedir na primeira pessoa do presente do indicativo já fica aí com uma alteração no seu radical. Uma alteração mínima, sutil, mas é uma alteração. Ter, tenho, medir, meço. Os verbos anômalos sofrem alterações profundas no radical. E, para facilitar, né, existem dois verbos anômalos apenas, o ser e o ir, que mudam completamente o seu radical. Vou, irei, fui, sou, foste, seremos. Então, percebam que esses verbos sofrem alterações muito drásticas no radical e, por isso, não podemos somente chamá-los de irregulares. Eles vão além da irregularidade, eles são anômalos, apresentam grandes anomalias. Verbos defetivos são aqueles que não apresentam, né, conjugação completa
como é o caso do verbo abolir, colorir, demolir, falir, reaver. E no caso dos dois primeiros, né, eu não tenho a primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Eu não tenho eu abolo ou eu coloro, né? Essas palavras, elas não são identificadas, né? Então, há alguns verbos defectivos e a gente chama de verbos defectivos unipessoais, aqueles que apresentam, né? Apresentam apenas uma pessoa, eles só se flexionam na terceira pessoa apenas, e eles são normalmente verbos de fenômeno da natureza, né? O chover, trovejar, e aqueles que representam onomatopeias de sons de animais, né? Então, latir, branir. Os verbos chamados de abundantes são aqueles que apresentam mais de uma flexão, e aí, normalmente, né, no particípio, tem o particípio regular e o particípio irregular. Pago e pagado, impresso e imprimido. Esses verbos, eles apresentam mais de uma forma para o mesmo elemento verbal, no caso, particípio. E os pronominais, que só se conjugam quando com o auxílio de pronomes oblíquos, né? Ele faz parte integrante desse verbo. São exemplos: o queixar, o suicidar-se, o arrepender-se. Vamos falar agora das partes risotônicas e arrisotônicas. Nessa parte você tem que lembrar de tonicidade, ok? Se a sílaba tônica recai no radical do verbo, eu vou chamar esse verbo de risotônico, né? A tonicidade está no radical, está na raiz dessa palavra. Então, parto, bebam. Percebam que a sílaba tônica destacada, ela faz parte do radical. Se eu tenho a sílaba tônica fora do radical, eu chamo essa sílaba, esse verbo, essa forma verbal de arrisotônica. Logo, eu tenho aí o partirás, beberíamos, está aí nas desinências e não no radical do verbo. Logo, é uma forma arrisotônica. Vamos falar de algumas particularidades dos verbos. Vamos lá. Primeira particularidade, tá? Os verbos terminados em "ear" trocam o "e" por "ei" quando flexionados. Passear, passeio, passeias, passeiam. Os verbos derivados seguem a grafia dos primitivos. Portanto, atenção aos derivados de ter, por e vir. Então, deteve, entretiveram, anteporia. Os verbos terminados em "iar" são conjugados de forma regular. Negociar, negocio, negocias, negocia. E a exceção é o verbo mediar, ansiar, remediar, incentivar e odiar. Então, eu medeio, eu anseio, eu remedeio, eu incendeio, eu odeio e não eu odio, ok? Emprego dos tempos e dos modos verbais. Existem 3 tempos verbais básicos, né? Presente, pretérito e futuro, e 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo refere-se aos fatos reais, o subjuntivo faz referência a fatos duvidosos e o imperativo caracteriza-se ordem, desejo ou solicitação. Então, quando eu quero indicar um fato real, eu vou usar os tempos do indicativo: o presente, o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, o futuro do presente, o futuro do pretérito. Se eu quero indicar, né, um fato duvidoso, eu vou usar aí os tempos do subjuntivo: o presente, o pretérito e o futuro do subjuntivo, e o imperativo, afirmativo ou negativo, se eu quiser dar uma ordem. Vamos lá, vamos falar dos tempos do indicativo. Vejamos, eu tenho o presente, que significa, indica o hoje, expressa a ação no momento da fala, indica, né, uma habilidade, uma atividade rotineira. Então, ação no momento da fala, vejo que vocês estão entendendo.
Fato rotineiro, eu estudo no força máxima. Indica um fato verdadeiro, indiscutível, o céu é azul. Usa-se como uma ação futura, eu viajo amanhã. E é um presente, também pode ser indicado um presente histórico, né? Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobre, e não descobriu, o Brasil. O pretérito perfeito expressa uma ação concluída no passado. Eu acordei tarde. Concluí essa ação, pretérito perfeito. O pretérito mais que perfeito, né, ele acontece um momento anterior ao momento numa outra ação passada. Logo, né, indica uma ação anterior a uma também anterior. Eu saíra quando ele chegou. Então, é uma ação anterior a uma outra também passada. E é usado para indicar desejo. Quem me dera passar nesta prova. O futuro do presente indica, né, uma ação que vai acontecer e eu tenho certeza dessa ação, né? Eu viajarei, ou tem o valor de imperativo. Cumprirás o horário. O futuro do pretérito indica também uma ação para o futuro, mas com certo grau de incerteza, né? A terminação euria. Eu viajaria se tivesse dinheiro. Tem uma ideia de impossibilidade, de condição para que algo aconteça. Pode indicar também delicadeza. Eu recomendaria o repouso. Pode indicar também uma incerteza no passado. Teria ele descoberto ou declarado isso? Então, tem também uma outra conotação além dessa condição. Como é que a gente vai fazer para formar os tempos do imperativo? Então, os tempos do imperativo eles são formados usando o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, ok? Então, para formar as segundas pessoas, né, do presente do imperativo afirmativo, eu vou usar as segundas pessoas do presente do indicativo sem o S. E as demais pessoas desse tempo, eu vou fazer o uso do presente do subjuntivo. E aí, eu terei as formas ama tu, ame ele ou ela, amamos nós, amai vós, amem eles ou elas. E para formar o imperativo negativo, eu coloco o não na frente e faço, né, uso aí as formas verbais do presente do subjuntivo, e destacando, descartando, né, a primeira pessoa, obviamente, né? A gente não, o modo imperativo ele não faz uso da primeira pessoa do singular. Então, temos aí não ames tu, não ame ele, não amemos nós, não amais, ameis vós, não amem eles. O subjuntivo, então, eu tenho as formas, né, os tempos presente, pretérito imperfeito. O presente, né, é um presente incerto, normalmente acompanhado do advérbio talvez. Talvez eles estudem. Indica também um desejo, uma vontade, que eles estudem. O pretérito imperfeito do subjuntivo indica uma hipótese, uma condição, normalmente acompanhado dessa conjunção condicional, se eu estudasse, e é marcado, né, por essa desinência se, SSE. O pretérito perfeito do subjuntivo, né, é usado para apontar um fato passado, mais incerto, que tenha estudado bastante. O pretérito mais que perfeito indica um fato passado em relação a outro, se nós não tivéssemos saído, lembrando que essas formas elas são formas compostas. E o futuro indica uma ação já concluída em relação à outra. Quando eu voltar, saberei o que fazer. Então, é o futuro do subjuntivo, normalmente acompanhado dessa expressão quando. Vamos falar rapidinho das formas nominais, né? Existem 3 formas nominais que são
de infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo, a desinência que marca, né? A desinência que marca o infinitivo é o R, depois da vogal temática. A desinência que marca o gerúndio é o NDO, depois também da vogal temática. E do particípio é o ADO, né? O DO, depois da vogal temática, a ou I, né? Formando o composto ado ou ido, essa terminação. Locução verbal, como eu já falei em aulas anteriores, tudo que eu chamo de locução na língua portuguesa são duas ou mais palavras, ocupando, né, a categoria da determinada classe gramatical. Então, como é que são formadas as locuções verbais? O verbo é formado por um verbo auxiliar e um verbo principal. Como é que acontece essa relação entre verbo auxiliar e verbo principal? O verbo auxiliar é aquele que vai apresentar as flexões de modo, tempo, número e pessoa, e que tem o seu sentido reduzido na locução, e o verbo principal encontra-se numa forma nominal, gerúndio, infinitivo ou particípio, e é ele que é carregado dos valores semânticos, né, da maior carga semântica. Estou estudando, verbo auxiliar, estou, e verbo principal, estudando. Tinha encontrado, então aí a locução, né, o verbo ter como auxiliar e encontrar como verbo principal. Fui morar, o verbo ir, e o verbo ir também como verbo auxiliar, e o morar como verbo principal. Falaremos agora sobre as vozes verbais, né? Existem aí 3 vozes verbais: a voz ativa, na qual o sujeito ele pratica a ação expressa pelo verbo, a torcida aplaudia a seleção brasileira, e existe a voz passiva, que é dividida de duas formas, mas basicamente indica, né, a ação sofrida pelo sujeito. O sujeito ele vai ser paciente em relação à ação verbal. E aí eu tenho a forma analítica e a forma sintética. A forma analítica é composta normalmente pelo sujeito paciente, a locução verbal de passiva, que normalmente é o verbo ser e estar, mais a forma do particípio, indicativo de ação, mais o agente da passiva. A seleção brasileira foi aplaudida pela torcida. E a forma sintética dessa voz passiva, que também vai indicar, né, um sujeito paciente, é normalmente formado, né, por um pronome passivador mais um verbo, né, transitivo direto, e o sujeito paciente logo em seguida dessa expressão verbal. Pintam-se casas. A voz reflexiva, por sua vez, indica que o sujeito sofre e pratica a ação ao mesmo tempo. O menino feriu-se na perna. Quando há mais de um elemento na voz reflexiva, a gente tem que entender que eu tenho a voz reflexiva recíproca, ok? Se eu digo o menino feriu-se, eu tenho apenas um ser aí praticando e sofrendo essa ação. É meramente uma voz reflexiva. Mas se eu tenho ou um sujeito composto ou um sujeito simples no plural, indicando mais de um ser, essa voz ela passa a ser recíproca. Os boxeadores encaravam-se uns aos outros. Os jogadores se cumprimentaram-se. Eu tenho aí voz reflexiva recíproca. Noivo e noiva beijaram-se. Tenho aí voz reflexiva recíproca. Então, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado, né? Os tempos verbais, as informações relacionadas a essa classe gramatical. Como eu disse no início, é uma aula bem extensa, bem detalhada, mas eu espero que eu tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, faça os exercícios da apostila e assista as suas aulas ao vivo para tirar, né, a dúvida com o professor da sua turma. Até a próxima. Tchau, tchau.